Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Bem, nós vivemos num mundo em que os nossos olhos vêm contemplando, né, cada vez mais coisas diferentes, valores diferentes, né? Não que seja uma novidade, até porque o mal ele se instalou no mundo desde o início de tudo. A palavra de Deus já nos mostra que Sodoma e Gomorra foram destruídas. A palavra de Deus nos mostra que Deus passou a régua, né, e acabou toda a humanidade e reconstruiu lá na Arca de Noé. Então, o mal, né, ele está vivo e presente desde todo o sempre, né? Mas é fato, né, de que a gente vem contemplando cada vez mais sinais, né, que demonstram o fim dos tempos, né? Por exemplo, esses abanadores que hoje estão, né, aqui presentes na igreja, né, eles são fruto de um calor intenso que está acontecendo lá fora, né, e de tantas coisas, entre outras, que estão acontecendo e que são sinais de coisas diferentes que estão acontecendo, entre tantas outras, no mundo espiritual, né? E o mundo, ele busca, né, com o passar do tempo, distorcer valores morais, né? Ou seja, a imoralidade, ela tem se tornado cada vez mais profunda, né? E a gente está num período de carnaval e a gente vê que parece que a gente faz uma transição de uma coisa que já não é boa para uma coisa que é ainda muito pior, né? Então, coisas que às vezes nós estamos acostumados a ver, né, de uma maneira não muito frequente ou distante, né, como, por exemplo, trajes, né, das mulheres, né, que às vezes a gente vê a indecência lá na praia, né, com os trajes microscópicos. E esses trajes microscópicos, eles são trazidos de lá e acabam fazendo parte, né, da indumentária das pessoas, das mulheres que estão andando pelas ruas. Como hoje eu saí de casa e me deparei às 8 horas da manhã com um ser, exatamente, chamou a atenção dos meus filhos, né, e consequentemente eu fui olhar para aquele ser, né, que estava com uma indumentária, né, da cor própria do diabo, né? E isso tudo são distorções de valores morais que estão cada vez mais presentes diante dos nossos olhos, né? Eu diria, ou a palavra de Deus nos mostra, né, que Jesus, ele em nenhum momento, ele precisou se fazer de mundo para alcançar o mundo, né? E hoje, nós vemos até mesmo igreja que se junta a esse movimento da carne para poder evangelizar ou buscar alcançar almas na rua, né? E na verdade, né, isso se soma a outras posições erradas, né, como a gente aqui na escola bíblica dominical já falamos sobre, né, um grupo de homens e mulheres que em 1844 entenderam que Jesus estava voltando, e tudo isso, né, por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque com simples conhecimentos a gente não aceitaria determinadas coisas, como essas, por exemplo, né, de participar de um bloco com uma indumentária, né, a favor do evangelismo dentro de um mundo, dentro de um ambiente que não é propício, né? E isso tudo mostra ou evidencia para nós o que está acontecendo no mundo, né? Um mundo distorcendo os valores morais de Deus, buscando a toda força transformar o errado no certo e o certo no errado. E é por isso que nós precisamos ter esse entendimento, essa visão, para não brincarmos de ser cristãos, né? Nós não podemos estar com um pé na igreja e outro no mundo. A gente precisa estar cada vez mais com raiz na palavra, no conhecimento da palavra, e não negociar determinadas coisas que
os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, né? E por isso, nessa manhã, né, Deus falou de uma forma muito clara comigo na quinta-feira, né, depois do culto de oração que tivemos aqui nessa semana. E eu quero compartilhar com vocês, obviamente que essa introdução ela é fruto do tema principal da palavra dessa manhã, que é viver santo, né? O viver santo que Deus nos chama, né, a executar, a viver na nossa caminhada com Cristo, né? E cada vez mais precisamos dizer tchau para as coisas que para trás já ficaram, né? Quebrar, cortar as amarras para avançar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12. Vocês vão escutar um texto que eu já falei aqui diversas vezes. Vocês conhecem plenamente esse texto, mas eu quero desenvolver a palavra em cima desse texto. Romanos 12, versos 1 e 2, apenas os primeiros 2 versículos do livro de Romanos, capítulo 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome, na Sua presença, Pai, e com expectativas no nosso coração para que o Senhor fale no profundo, abrindo, Deus, nossas visões, quebrantando os nossos corações e nos fazendo, Deus, crescer e avançar para aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós e para esta igreja, Pai. Tenhas liberdade, Deus, para trabalhar, para mexer em nossas estruturas, mas fala, Deus, ao nosso coração. Nesse momento, Pai, joga por terra, em nome de Jesus, toda preocupação, ansiedade, todo sentimento que não procede de fé, toda palavra maldita, tudo aquilo, Deus, que não se coaduna com a Tua vontade, não procede do Teu reino, joga por terra em nome de Jesus, para que haja, Deus, um ambiente espiritual favorável para a ministração da Tua palavra. Mas fala, Deus, e me dá liberdade neste altar, não somente para falar, mas também para sentir a Sua presença. Assim, Deus, eu oro e já agradeço por tudo. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Segundo Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então isso é o que, em alto e bom som, a palavra declara a respeito dela mesma, né? E em cima desses 2 versículos, a gente consegue ver claramente 2 grandes e importantes benefícios da palavra de Deus para as nossas vidas, né? O primeiro deles, quando diz o homem de Deus seja perfeito, né? Não no sentido da impecabilidade, né, absoluta, mas sim no sentido de realizar plenamente o propósito para o qual nós fomos designados, para sermos imagem e semelhança de Deus, para nos dispormos a andar humildemente com Deus. E isso quer dizer um homem de Deus perfeito, né? Não no sentido da impecabilidade absoluta,
mas diante desses fatos que eu acabo de compartilhar. E o segundo benefício que eu vejo nesses dois versículos é ser perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há uma mensagem clara de Deus para nós, né, até aqui, né, que a palavra de Deus, ela é completa, né? Os valores morais e éticos propagados na Bíblia, eles não podem de maneira nenhuma se tornar valores relativos, valores mutáveis, valores substituíveis, valores subjetivos, assim como a vontade de Deus, ela não pode de maneira nenhuma ser tratada como algo subjetivo, porque se assim o fosse, colocariam em risco, né, a qualificação do Filho de Deus, colocariam em risco as promessas de Deus, né? E mais do que isso, não seria possível o homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E nesse sentido, nós não podemos distorcer, ou nós não deveríamos distorcer, né, alguns princípios bíblicos importantes para sermos obreiros, servos, filhos santos, né? De viver de maneira santa. E eu busquei na Bíblia alguns princípios bíblicos que se coadunam com esse ambiente favorável para ser santo. E entre eles, o versículo que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Procurai com diligência, com esforço, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amarás, pois, o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Primeiro lugar, de todo o coração, sempre abundante, com diligência, com toda a tua alma, com toda a tua força, sacrifício. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: nós estamos, de fato, cumprindo esses posicionamentos? Nós estamos fielmente cumprindo os valores, a intensidade requerida por Deus para o nosso caminhar santo? Nós estamos nos preparando para encontrar Jesus? Nós estamos motivados para ter intimidade com Cristo? Rogo-vos, Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, ele estava dizendo mais ou menos assim: eu dei a doutrina, eis agora o dever. Eu providenciei a instrução, eis agora a aplicação. Nós falamos sobre o aprender, vamos falar agora sobre o viver, mas ainda, tendo em vista a compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos chamados para ser santo. E normalmente,
nós associamos o chamado, né, a um convite para servir. Mas a Bíblia define o chamado divino como uma convocação para ser algo, e não apenas para fazer algo. A ênfase, ela está no ser. Muitas vezes, nós reduzimos o chamado divino a uma tarefa, negligenciando a importância do caráter. A santidade, ela é o foco principal do chamado divino. E Paulo, ele reiterou isso em Romanos, no capítulo 1, verso 7, quando ele disse: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Serdes santos. E eu diria que, embora a capacitação ela seja importante, a habilidade, ela não deve de maneira nenhuma substituir a santidade. No século 21, a igreja enfrenta uma crise de integridade, né? Os líderes de hoje possuem mais habilidades do que no passado, mas isso de maneira alguma deve substituir o caráter. Pedro nos exorta a viver uma vida santa. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente no tempo da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em quê? Em todo o vosso procedimento, porque está escrito. Termina o versículo 16 de 1 Pedro, no capítulo 1, dizendo assim: sede santos, porque eu sou santo. Jesus é o nosso modelo de santidade. E o Espírito Santo, ele nos transforma à sua imagem. E o caráter, ele deve preceder as obras. O caráter deve preceder as obras. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, nós não seremos justificados pelas nossas ações, mas sim pelo nosso caráter em Cristo Jesus. Quem diz isso? A palavra. Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos, começa assim, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus, ele não disse que seriam alguns, mas muitos que o confessam como Senhor e invocam seu nome nas suas obras serão rejeitados eternamente. E aí eu quero aproveitar, dentro desse contexto, para dizer ou chamar a atenção da igreja é o seguinte: cuidado, pelo que acabamos de escutar, cuidado com profecias que não são profecias. Cuidado com profecias que obviamente não são da parte de Deus. Há uma diferença muito grande entre profecia e palavras positivas. Há uma diferença muito grande entre profecia e visão humana.
Há uma diferença muito grande entre profecia e a vontade do homem de que algo aconteça. Cuidado. Nem todos, pelo que eu li e você escutou, nem todos têm autoridade e legitimidade para falar em nome de Jesus. Mas ainda, esses 2 versículos me chamam a atenção para o seguinte: cuidado com a salvação barata. Porque no final de tudo, Jesus, ele vai nos julgar conforme as palavras que ele falou, e não conforme as interpretações distorcidas que demos ou escutamos da palavra de Deus. A Bíblia está disponível. E Deus está sempre pronto para falar. E eu só estou querendo lembrar a igreja que vamos ser cobrados em cima do que ele falou. Preciso examinar as Escrituras para crermos, confessarmos, obedecermos e não fazermos parte de uma frase que vai consolidar algo eternamente ruim para quem receber esse veredito. Esses versículos que eu acabei de dizer, eles fazem parte do Sermão do Monte. E uma mensagem que começou lá no capítulo 5, né? O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, os versículos que eu li foram no capítulo 7. A mensagem que começou no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, com a chamada a um caráter elevado e a uma justiça que excede o padrão dos mais respeitados religiosos, e no caso desse texto aqui, dos escribas e dos fariseus, ele não pode terminar com uma oferta de salvação sem esforço. Até porque o amor de Cristo, ele deve nos constranger a tomar atitudes que sejam coerentes com a palavra de Deus. Jesus, ele foi claro: muitas pessoas serão rejeitadas por não serem obedientes a Deus, por não viverem corretamente o processo de santificação. E aí, eu digo para a igreja que santidade não é algo ocasional, opcional, nem limitada a uma ou outra área da nossa vida. Não, isso eu aceito, isso. E isso não é ainda tempo, não faz parte do processo de santificação. Ela é exigida em todo o nosso procedimento. E há uma razão para isso. Há uma grande razão para isso. Porque Deus, ele é completamente santo. E ele nos criou para sermos como ele é. Aleluia! Glória, glória a Deus! A fim de que nos conformássemos inteiramente com a sua santidade. Portanto, é justo afirmar que santidade, assim como o pecado, né, é uma questão de natureza. Antes da conversão, nós éramos por natureza filhos da desobediência. E depois do novo nascimento, quando participamos da natureza divina, nos tornamos filhos da obediência. Porém, igreja, não é por ser uma questão de natureza que a santidade deixa de ser uma ordenança. Não é porque a santidade é questão de natureza que ela deixa de ser uma ordenança. Até porque a natureza que nos domina depende também da nossa decisão de obedecer ou não o mandamento. E é de suma importância entender que nós estamos falando de um mandamento divino. Ou seja, a santidade, ela não é uma opção para as nossas vidas.
E Pedro, ele também afirma que temos todos os recursos para viver em santidade. Pedro afirma que nós temos todos os recursos para viver em santidade. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4 diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então Pedro, ele nos garante que nós recebemos da parte de Deus todas as condições para viver em santidade. E eu lembro à igreja que nós somos feitos de decisões, e as decisões, elas apontam quem queremos ser e o que queremos escolher, mas a Bíblia diz que todas as condições para viver em santidade nos é dada por Deus. E eu quero falar de 3 coisas importantes, né? A primeira é dizer que a base para o viver santo, ela parte do fluir da nossa gratidão a Deus. Essa é a primeira coisa importante que eu quero lançar no coração e na mente de vocês. A base para o viver, eu vou falar de outros elementos importantes para o viver santo. Outras 2 coisas. A primeira coisa, base para o viver santo, parte do fluir da nossa gratidão a Deus pelo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo. Se nós não compreendemos isso, nós estamos suscetíveis à culpa e ao legalismo. Em outras palavras, para que você possa entender, se Paulo, ele começasse o livro de Romanos com todos os deveres, né, algo do tipo, começa o livro, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo assim: faça isso, não faça aquilo, nós teríamos apenas uma outra religião com moral igual a toda e qualquer religião. Mas nossa culpa nos levaria a fazermos isso e fazermos aquilo, e não fazermos isso e não fazermos aquilo. Mas isso não é a vida cristã. Isso não é a vida cristã. A vida cristã é a seguinte: aqui está o que Deus fez por você por meio de Cristo Jesus. E isso, a palavra de Deus passeia do capítulo 1 até o capítulo 11, dizendo isso. Aqui está o que Deus fez por você por meio de Cristo Jesus. Agora, diante disso, faça isso e faça aquilo. Isso nos leva de volta à reflexão que fizemos há pouco, acerca da motivação que está presente em nós. Porque há uma relação direta entre o viver santo e a gratidão por tudo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo por nós. Essa é a primeira coisa importante para o viver santo. A segunda importante coisa é que para um viver santo também é preciso ter um encontro com Cristo. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. A palavra de Deus nos mostra que após a ressurreição de Jesus, após uma pesca maravilhosa e um jantar, da qual participaram mais alguns discípulos, Jesus ele chamou Pedro para conversar
E esse foi o encontro que mudou para sempre a vida daquele discípulo. Até aquele dia, Pedro, ele era um discípulo com características e oscilações muito parecidas com os discípulos que estão presentes hoje nas igrejas. Impulsivo, desequilibrado, uma fé imatura, cheio de estranhas contradições, às vezes presunçoso, outras vezes tímido e covarde, pronto ao autossacrifício, no entanto inclinado à autogratificação, dotado de introspecção espiritual, no entanto vagaroso para aprender as verdades mais profundas, fez 2 grandes confissões de fé em Cristo, reconhece que Cristo é o Filho do Deus vivo e promete não o abandonar, mas também o negou de maneira covarde, e o galo cantou 3 vezes. Muitos erros, eles são destacados na vida de Pedro. Mas ele era uma pessoa cheia de vontade de viver ao lado de Jesus. E isso faz diferença. Amanhã nós vamos ter um encontro de guerreiros. Vamos falar sobre o homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus não é o próprio Deus. É um homem como eu, como eu sou, como você é. Um homem e uma mulher que cometem pecados. Mas Deus, ele enxerga o coração, e isso faz muita diferença. E Pedro era um homem cheio de vontade de viver ao lado de Jesus. João, no capítulo 21, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. No verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? E é possível que com essa pergunta repetida, Jesus estivesse sabiamente e sutilmente lembrando Pedro de suas 3 negações. Não há dúvida de que essas negações e o que ele, Pedro, sentiu quando Jesus se virou para olhá-lo naquele momento, ficaram profundamente gravadas na mente e no coração de Pedro. Não passou despercebido por Pedro o fato de Jesus ter repetido a pergunta 3 vezes, assim como não passou despercebido que ele havia negado Jesus 3 vezes, porque o galo cantou.
Mas há também um contraste interessante quando você observa as palavras gregas usadas nesse texto para descrever o amor. Jesus perguntou 3 vezes: tu me amas? Então, por detrás disso está a palavra amor. Quando Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Nas 2 primeiras vezes, ele usou a palavra grega ágape, que se refere a um amor incondicional. Mas Pedro, nas 2 vezes, ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ao invés da palavra ágape, que significa um amor incondicional, ele usa o termo ou a palavra filéu, que se refere mais a um tipo de amor fraternal ou amizade. E na 3ª vez que Jesus pergunta: tu me amas? Jesus, ele usa o termo filéu, e Pedro responde novamente: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, usando mais uma vez o termo filéu. Jesus, ele estava confrontando Pedro na palavra a amá-lo incondicionalmente, para ele ser o líder que Deus o estava chamando a ser, para cuidar das ovelhas de Cristo. Era preciso, queridos, eu não sou um contador de história. Preste atenção, porque isso é para você. Era preciso transformar o amor filéu, o amor fraternal, no amor ágape, no amor incondicional. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, é preciso amadurecer para transformar um tipo de afeição que diz eu gosto do Senhor, para eu me comprometo com o Senhor. Um amor que não busca os seus próprios interesses, um amor que é verdadeiro, puro, um amor que é paciente, benigno, que não se ensoberbece, que não se envaidece, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor que fala de uma entrega voluntária e pessoal, que conduz à plena submissão. Seja qual for o motivo da tríplice pergunta de Jesus: tu me amas? Nas 3 vezes, Jesus deixou uma mensagem muito clara para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, presta atenção numa coisa. Quando alguém repete instruções, ordens, várias vezes, é preciso entender que alguma coisa importante está sendo requerida, exigida de nós. E quando esse alguém é Deus, melhor será para nós mesmos se a resposta que nós dermos ela for imediata, uma resposta rápida. Presta atenção que Deus vem dizendo repetidamente a essa igreja: é tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de florescer, é tempo de frutificar, é tempo de viver a maturidade espiritual. Não desperdice o encontro com Cristo. Não desperdice a oportunidade que Deus te dá ou está te dando. No encontro com Cristo, aceite o chamado que Ele faz. Aceite o compromisso que Ele espera de você. Aceite a ordem que Ele te dá. Aceite que Ele te confronte com a sua palavra. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas verdadeiramente? Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele conhece o teu coração, os teus pensamentos, a tua motivação. Aceite que Ele te confronte com a sua palavra
porque Ele te chama a viver um tempo de novidades, de profundidade, de amplitude, de intimidade. Aceite ser confrontado por Deus, porque a vontade do Senhor precisa ser vivida em nós. E quem tem ouvidos, ouça. A terceira coisa importante, falei do amor incondicional, falei da gratidão no início. E o viver santo representa um caminho de longa duração, debaixo de sacrifícios agradáveis a Deus. E o que é agradável a Deus? Eu não estou perguntando o que é agradável para você. O que é agradável a Deus? Deus não vai te deixar sem resposta, não. Davi, ele disse no Salmo 51, verso 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Quebrantamento é tirar a resistência. Quebrantamento é aceitar a repreensão. Quebrantamento é isentar-se de lutar pelo seu próprio ego. Quebrantamento é a capacidade de se arrepender e pedir perdão. Quebrantamento também é o ato de se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Quebrantamento é reconhecer-se limitado e dependente da graça, da bênção e do infinito amor de Cristo. Quebrantamento não é um sentimento. Quebrantamento é uma decisão, é uma experiência. É o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Ou seja, alguém que com autoridade e legitimidade vai dizer: eu vivo, mas não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Deus, Ele nos sonda e Ele nos conhece por inteiro. O médico dos médicos, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas ansiedades, Ele conhece as nossas doenças. Nós, por sua vez, nós conhecemos as nossas dores, conhecemos as nossas ansiedades. Mas eu pergunto para a igreja nessa manhã: até que ponto conhecemos os efeitos colaterais das nossas doenças? Até que ponto conhecemos os efeitos colaterais das nossas doenças espirituais? Ou ainda, estamos dando importância a essas doenças, restrições, limitações espirituais em nossa vida? Deus, Ele tem falado com essa igreja acerca do viver santo. Deus tem falado com essa igreja acerca da responsabilidade. Deus tem falado de maneira muito clara acerca do comprometimento. E por vezes, de maneira seletiva, não estamos dispostos a nos quebrantar, a romper a nossa vontade própria e nos render totalmente à vontade de Deus, a oferecer um sacrifício agradável a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Eu não estou aqui para julgar, mas eu quero dizer em alto e bom som: assim é fácil enxergar duas diferentes igrejas dentro de uma igreja. Duas diferentes igrejas dentro de uma só igreja. De um lado, crentes maduros ou em processo de crescimento, motivados por aquilo que estão sendo exortados, disciplinados na palavra
de Deus. E do outro lado, uma igreja menina, doente, abatida, apática, sem motivação, sem força. Irmãos, somos conhecidos pelos frutos. Isso não mudou. O dom do discernimento ainda está vivo, não mudou. E Deus se alegra de transparência. É assim que eu, na minha vida pessoal, resolvo muita coisa. É assim que há 12 anos atrás, um problema grande da igreja começou a ser resolvido com transparência. Olho no olho, dizer a verdade, porque Deus se agrada da verdade. Isso é fato. 2 igrejas dentro de uma mesma igreja. E a leitura espiritual disso não é boa. É preciso trazer à memória. Eu falei que de um lado uma igreja motivada e de outro uma igreja sem força, né? E é preciso trazer à memória que quando eu estou fraco, né? Entenda quando eu uso o pronome eu e nós, tá? Mas quando eu estou fraco, não o fraco de Paulo, quando ele disse, quando sou fraco, então é que sou forte, que significa submissão, dependência de Deus, mas o fraco de apático, abatido, sem motivação, ele é fruto, ele acontece porque eu não estou trazendo alegria ao coração de Deus, com os posicionamentos que eu estou tomando. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Que fique claro, a leitura espiritual de uma igreja menina, apática, sem motivação, sem força, não é boa. Porque não é boa a imagem de como Deus vê essa igreja. Não é com alegria, mas com tristeza que Deus enxerga o posicionamento dessa igreja, ou de parte dessa igreja, ou dos irmãos que vivem debaixo desse princípio, aqui, acolá. Somos soldados de Cristo, chamados para satisfazer aquele que nos arregimentou. Está no Novo Testamento, não mudou. Somos chamados para satisfazer aquele que nos arregimentou. Nós não podemos distorcer ou relaxar as orientações claras de Deus para um viver santo. E aí, já terminando a palavra, eu vou trazer algo que eu falei lá no início, da onde eu comecei a palavra, princípios bíblicos importantes para viver santo. E a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Procurai com diligência, com esforço, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição para não tropeçar em tempo algum. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Apresente-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E além disso, Efésios no capítulo 5,
nos oferece um roteiro para a santificação. De maneira muito simples, porque já estou encerrando a palavra, mas esse roteiro para a santificação, ele traz 5 importantes passos. Seja imitador de Deus. Ande em amor. Ande em pureza. Ande na luz. E ande em vigilância. Ande em amor, ande em pureza, ande na luz, ande na vigilância e seja um imitador de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor hoje e no eterno. Senhor Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Pai, por essa palavra rica, poderosa, como foi dito no início da palavra, para nos fazer homens e mulheres perfeitos e perfeitamente habilitados para a condução de toda boa obra que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos. Nessa manhã, Pai, o Senhor encontra diversos corações, com diversas visões de vida emocional, espiritual, diante de diversos problemas, limitações, mas nós entendemos, Pai, que o Senhor é soberano e está acima de tudo isso, de todos nós e de todas essas coisas. Mais uma vez somos exortados, Pai, a fazer algo que alegra o seu coração. E quão bom, Deus, é quando o teu Espírito Santo, ele se revela de maneira clara e ele traduz em detalhes aquilo que o Senhor nos chama a viver e a fazer em nossas vidas. E talvez, Deus, nessa manhã ainda haja conflito entre o querer e o fazer, entre a orientação e a prática. Mas eu rogo a Ti, Deus, nessa manhã, e mais uma vez pela Sua graça e a Sua misericórdia, como um Deus que não evidencia os nossos pecados, os erros e as nossas transgressões, mas como um Deus que continua sondando os nossos corações para enxergar as verdadeiras motivações que estão presentes em nossos corações, para poder, Deus, nos ajudar a sermos fortes, não no sentido da vaidade, do orgulho, mas no sentido de uma força espiritual para não negociar com a carne e não tropeçar naquilo que já não somos mais inocentes, Pai. Em nome de Jesus, purifica. Em nome de Jesus, aviva, Deus, a Tua obra nesta manhã. Em nome de Jesus, enche-nos, Deus, com o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, completa, continua fazendo, Deus, a boa obra em nossas vidas. Nós ansiamos, Deus, pela Sua presença de uma maneira mais profunda, intensa e ampla. Nós queremos, Deus, enxergar coisas novas e grandes dentro desta igreja. O Senhor é Deus que sabe e conhece as nossas orações. E eu louvo a Ti porque essas orações não são apenas dos meus lábios, mas está presente também em filhos e filhas, Pai, dentro dessa igreja. E quão bom, Deus, é quando nós vivemos em unidade, para poder, Deus, contemplar tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, desfaz, Pai, cadeias, grilhões, oh, Pai, tudo aquilo que não presta, que não convém, que não edifica. Em nome de Jesus, Pai, passeia por dentro de nós, corações e mentes nessa manhã. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. O Senhor é Deus do impossível.
é Deus do ágil, é Jeová Jirê, Deus de toda provisão. Ó Pai, eu levanto a minha mão e abro a minha boca com fé, suplicando, Deus, a tua glória, a tua misericórdia e o teu poder, Senhor, para alcançar nossas vidas nessa manhã. Derrama, Deus, unção sobre nossas vidas, Pai, para não vivermos, Deus, mais do jeito que estamos vivendo, ou para experimentarmos coisas maiores, Pai, na sua presença. Assim, Deus, nós oramos. E nós te agradecemos por tudo, por tudo. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém.